Professora Ana, que alegria me encontrar com a senhora, principalmente nesse momento em que a senhora está a comemorar 100 anos de vida. Que coisa maravilhosa! É muito bonito chegar à cidade. Isso é um privilégio que Deus deu a poucos. Deus deu aos bons, às pessoas de bem como a senhora. Me diga uma coisa, 100 anos de vida. Como é que se sente a senhora completando 100 anos? Eu me sinto uma vitoriosa. Que nasci uma criança sem pai e sem mãe e triunfei na vida e cheguei até hoje a completar os 100 anos. Que maravilha, que maravilha. 100 anos, acontecem muitas coisas na vida da gente. Tem algum fato, alguma coisa que a senhora se lembre, que registrou para a senhora na sua memória, que lhe marcou? Nesses 100 anos, uma coisa me marcou, foi isso. Se lembra de algum fato? Algum fato importante que lhe marcou. Nesses 100 anos, eu guardo com boa lembrança isso. A única coisa que me marcou muito foi o falecimento do professor que eu estava namorando com ele. E ele faleceu no desastre. Como é o nome dele? Pedro de Oliveira da Silva Filho. Pedro de Oliveira da Silva? Da Silva Filho. Era Filho. Professor agrônomo em Bananeira. Professor agrônomo no Colégio de Bananeira? Era. Ele faleceu em João, foi ao Rio e faleceu Num acidente? num acidente. Que ano foi, professora? Não sei. Não se lembra? Eu sei que eu tinha... Bom, isso foi um fato que lhe marcou muito. Eu tinha uns 25 anos. Muito bem, muito bem. Quando foi que a senhora... Como foi que a senhora chegou em Bananeira? A senhora nasceu aonde? Em Bananeiras. Ah, nasceu em Bananeiras? Bananeiras, no sítio novo, propriedade da minha avó. Eu nasci no dia 5 de julho de 1924, no sítio Mundo Novo, em Bananeiras, bem perto da cidade. Propriedade da minha avó materna, que tinha 28 anos e já era viúva. Foi quem me acolheu, eu perdi meu pai antes de nascer. E aos 5 anos perdi minha mãe. E minha avó materna foi quem cuidou de mim. Oh, que história bonita. Cuidou de mim. E eu cuidei dela, ela faleceu aos 106 anos. Eu cuidei dela com todo o carinho. Eu tinha, nessa época, eu tinha 48 anos, quando ela faleceu. Morava em Bananeiras com ela. Muito bem. A senhora nasceu em Bananeiras e se criou em Bananeira, viveu sua vida em Bananeiras. E a escola e o colégio agrícola Vidal de Negreiros? Quando foi que a senhora começou a ter esse vínculo com o colégio agrícola? Eu tinha uns 20 anos. Dona Ciá, esposa do Dr. Nelson Maciel, ia todos os anos, botava uma barraca na festa da padroeira do Livramento. Esta barraca, ela vendia produtos, lanches, para construir a igreja de São Francisco do Colégio Agrícola. Então ela guardava este material em nossa casa, eu e da minha avó. Isso todo ano. Aí um dia ela disse assim: Dodon, quando Erna terminar os estudos dela no colégio em Bananeiras, no Colégio das Doroteias, eu vou arrumar um trabalho para ela no Colégio Agrícola. Realmente. Ela me colocou, foi Dona Ciá, com o Dr. Nelson Maciel, que me levaram para o Colégio Agrícola.
Eu tinha uns 21 anos, mais Muito ou menos. nova, né? Uns 21 anos para 22, era novinha. Eu comecei a trabalhar. Aposentei com 33. Se lembra quem era o diretor na época? Doutor Nelson Maciel. Ah, era o Nelson Maciel, Era doutor Nelson Maciel e dona Sinha. A dona Sinha um dos primeiros diretores do colégio, então, né? ele era. E então ela queria construir essa capela e construiu. Está lá hoje, que tem, como é que se diz? Coisa religiosa, como é que se diz? Tem missas, fazem o trido, novena em homenagem a São Francisco e tudo. Me lembro bem daquela igreja. Eu fui toda tardinha, a gente terminava ali e ia para rezar o terço naquela igreja. Tardinha, né? A gente ia para o jantar, terminava, saía do refeitório e ia para a igreja rezar o terço. Com aqueles cantos, aqueles hinos, era bonito, me lembro muito. Foi um benefício muito grande que ela fez, a construção daquela igrejinha. Muito bem, então a senhora, com seus 20 anos, já entrou para trabalhar no colégio agrícola. Foi mais ou menos 20 Então a senhora acompanhou a história, a fundação do colégio praticamente. Praticamente, foi em 24. Praticamente. Antes do colégio ter esse nome, colégio agrícola, antes era tido como aprendizado. Aprendizado, não era isso? Era, aprendizado. Aí depois é que passou para colégio, não foi? Foi colégio, depois para técnico. Depois para técnico. E hoje é faculdade. Foi aí que entrou Wilibaldo, seu ex-aluno. Cheguei em Bananeiras em 1958. Entrei, naquela época a gente fazia vestibular, não sei se a senhora se lembra. Era vestibular para iniciação, fazia 2 anos. Depois vestibular para mestria. E depois vestibular para o técnico. Eu passei por todas essas etapas. Cheguei em 1958, passei no vestibular, cursei os 2 anos de iniciação, fiz o vestibular para o mestria, cursei 2 anos de mestria, fiz o vestibular para o técnico agrícola e terminei em 1964 como técnico agrícola. Você se lembra que eu trabalhava na biblioteca? Me lembro demais. A senhora, eu tenho uma afinidade muito grande com a senhora, porque eu gostava de biblioteca, e eu vivia na biblioteca, a senhora era quem escolhia os livros para eu ler. A senhora tinha um carinho comigo, a senhora chegava, minha casa, Wilibaldo, eu vou entregar esse livro aqui para você. A senhora que me escolheu o livro. Trabalhei muitos anos lá. Me lembro muito, muitas saudades desse tempo. É uma história bonita, a história do colégio. E a nossa história do tudo. Então, veja bem, professora Erna. Nós estamos registrando hoje aqui um momento muito importante, que é a coincidência dos 100 anos da professora Erna Wildt e os 100 anos do Colégio Agrícola Vidado na Igreja. É uma grande coincidência, que para todos nós ex-alunos, para nós é uma felicidade muito grande. E esse meu contato, essa minha conversa com a senhora, é um registro para a posteridade, para todos aqueles que vier depois de nós um dia ter acesso e ter a alegria de se lembrar do colégio com que a gente conviveu muitos anos. Perfeitamente. Dos seus alunos, que foram vários, por acaso cada professor tinha uma afinidade mais com um aluno, gosta mais, tem mais apreço, tem mais carinho. Tem algum assim que a senhora tinha mais apreço? Eu me lembro de fulano eu que vigiava ele, eu cuidava dele, eu gostava dele. Você lembra de algum nome, não? Me lembro. Liga aí, que ele vai gostar muito. Não sei se o nome era esse. Se era Irapuã. Aí eu não me lembro. Foi logo no início. Certo, mas está registrado. Para mim, Está foi registrado. ele. Com quem a senhora se afinou, gostou? Eu gostava, ele era menino, uma criança, um rapazinho. Pois é. De 14 anos, eu ajudava ele, conversava com ele. Professora Erna, fora esse vínculo que a senhora tem, que nós conversamos até agora, com o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, no sentido existencial, social, nesses 100 anos, o que a senhora sente na mudança da sociedade nesses 100 anos? Que a senhora possa registrar. Olha, eu estou completando 100 anos, mas a sociedade que eu acompanho há 100 anos
teve umas mudanças assim. Tem alguma mudança que lhe marcou, que a senhora aprove, que a senhora desaprove? Não sei dizer. Não sabe dizer não. Muito, tudo bem, não tem problema. Mas houve uma mudança muito grande na sociedade, não houve? A sociedade evoluiu muito, houve uma mudança muito grande. Tudo mudou atualmente, né? Isso. Naquele tempo, hoje, não sei dizer. Bom, mas houve uma mudança grande, a senhora sabe, mas a senhora acompanhou, passou por cima das coisas boas e salvou tudo que era de bom para chegar aos 100 anos. Não é assim? Deus permitiu que eu chegasse aos 100 anos, estou aqui. Verdade, um grande privilégio. Uma cabeça bem lembrada ainda, que causa surpresa a todos. A senhora gostou de ter vivido esses 100 anos? Está satisfeita? Viveria tudo de novo? Finalmente não. É muito triste a velhice. E principalmente quem se encontra assim, como eu estou com mal de Parkinson. E afeta muito a minha cabeça. Eu acho que é muito triste, afinal. Quando a pessoa tem saúde total, é diferente. Eu vivia bem, graças a Deus, no meu cantinho, tranquila, sem viver de festa, sem viver de... Ainda dava meus passeios e tudo, mas ultimamente depende de tudo dos outros. Muito bem. Para nós, ex-aluno seu, é uma felicidade muito grande em poder reencontrar a senhora, ter contato com a senhora, conversando com a gente e a gente relembrando daqueles tempos bons do tempo que a gente viveu no Colégio Agrícola de Cidade Mineira. Afinal de contas, para mim especialmente, que cheguei criança, entrei com 14 anos e saí com 21. Então eu passei toda a minha adolescência no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, na cidade de Bananeiras. Então para mim foi uma existência, foi uma vida que eu passei naquele colégio. Então eu devo tudo àquele colégio, devo muito e tenho grandes e boas recordações. Principalmente dos meus professores que com seus ensinamentos nos deu maturidade, fortalecimento e sucesso na nossa vida profissional. Eu agradeço muito e tenho grandes saudades àquele colégio. E principalmente aos meus professores, inclusive a você que foi uma professora a quem eu devoto com grande estima e admiração. Obrigado. Professora, um grande abraço, parabéns por ter chegado à cidade maravilhosa e se Deus quiser eu também vou chegar lá. Vai, tá um menino, tá um jovem. Eu vou chegar lá se Deus quiser. A mesma fisionomia de 40 ou 50 anos passados. Pois é, que beleza. Graças a Deus. Mais uma vez o meu abraço para a senhora. Um prazer muito grande. Que alegria. A senhora não sabe para mim o tamanho, a dimensão que a gente possa ter de alegria em conviver com a senhora, com essa idade e jovial. A senhora não parece ter 100 anos. Está jovem ainda. Está jovem. Eu não pareço. Bonita. A senhora sempre foi uma pessoa linda e admirada Obrigado. por todos ali na escola. E continua linda, bonita, graças a Deus. Obrigado. Um prazer.